Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouquinho, 8 da noite, tem o Grêmio jogando lá na Arena Condá, com grande público, certamente, tanto da parte da Chapecoense quanto do Grêmio. Tem muitos gaúchos em Chapecó, tempo com chuva, gramado enlamaçado. O jogo foi transferido de ontem para hoje, justamente para garantir que os dois times estivessem inteiros. Vale não a liderança mais, né, para o Grêmio, vale a liderança para a Chapecoense, que se ganhar do Grêmio encosta no Corinthians. Mas vale para o Grêmio ficar pertinho dos que estão na ponta da tabela. O Corinthians ganhou, foi a 13, o Corinthians ganhou de 5-2 do Vasco. Curitiba ganhou do cantado em prosa e verso Palmeiras, que não ganha mais de ninguém. Foi a 12 o Coritiba. A Chapecoense tem 10, o Fluminense tem 10 e aí vem o Grêmio com 9. Depois vem a turma do 7, que é a Ponte Preta, o Cruzeiro e o Botafogo. Ponte Preta ganhando pode complicar a vida do Grêmio, o Cruzeiro também, mas a tendência é que se o Grêmio empatar o seu jogo, o Grêmio permaneça na ponta de cima. Empatando vai a 10, fica com a mesma pontuação do Fluminense, fica atrás de Corinthians, Coritiba e Chapecoense. Então, o bom mesmo é que o Grêmio não deixe ninguém se distanciar. Nós teremos às 7h30, daqui a pouquinho, São Paulo e Vitória. Às 7h30 também, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Esse jogo interessa ao Grêmio, que dá uma secadinha na Ponte Preta. O Atlético Goianiense perdeu às 4 na arrancada. A Chapecoense e Grêmio às 8 horas. E ainda tem, às 9 da noite, Bahia e Cruzeiro. Aquilo que eu estava falando, o Cruzeiro ganhando pode também chegar a 10, que é a pontuação que tem o Fluminense, que é o quarto colocado. Mas é difícil para o Cruzeiro jogando em Salvador. O time vai ser o mesmo que vinha atuando. O Maicon espera mais um pouquinho. O Jeromel é a exceção, né? Porque gripado não foi a Santa Catarina. Já o Bolanhos vai retornar apenas no jogo contra o Bahia na próxima segunda-feira. No Internacional, o Guto está experimentando alternativas. É o Edenilson na direita, é o Danilo Silva na zaga. Imaginem quantos laterais tem direitos. Tem o Internacional, tem o William, que parece que não vai mesmo mais jogar com a camisa do Inter. Tem o Júnior, tem o Alemão, tem o Ceará, tem o Cláudio Vinck, tem o Danilo Silva por ali, vai jogar em princípio o Edenilson e pode até aparecer o Fabinho por ali. Vejam que opções não faltam ao Internacional, que volta a falar na necessidade de contratar um zagueiro. Danilo Silva deve ser o substituto do Léo Ortiz, mas não está descartada também a escalação do próprio Léo Ortiz. Há algumas dúvidas na meia cancha, por quê? Rua foi bem, Edenilson joga no meio ou joga na lateral, Fabinho joga no meio ou joga na lateral, o Wendel, se não jogar na lateral, joga no meio com o Carlinhos na lateral. Então tem muito mexe-mexe que pode fazer ali o Guto Ferreira. Tem o Potker na frente, tem o Brenner na frente. Mas o Brenner está meio que caindo em desgraça, não confirma a boa performance da arrancada do ano. Tem o Nico Lopes. Enfim, o Internacional começa a ter uma outra formatação a partir da chegada do Guto Ferreira. O treino desta quinta-feira serviu para encaminhar o time, mas ainda não está oficialmente definido pelo técnico Guto Ferreira. Hoje nós recebemos aqui o Vinícius, zagueirão do Internacional, que jogou ao lado do Gamarra, que teve muitas e muitas conquistas, conhece o Guto desde 2002, quando o Guto foi campeão gaúcho, substituindo o Ivo Wortmann, treinando ao lado do Lisca, e ele disse, olha, eu prefiro marcação individual, homem a homem, até porque daí fica mais responsabilidade individual de cada um do que a marcação por zona, a polêmica da bola aérea que persiste. Bem, na Série B, o Internacional ganhando, é certo que vai ficar entre os 4. E o Inter, claro, dependendo de tropeços de quem está na frente, Paysandu, Santa Cruz, Guarani, o Internacional poderá até ser líder da competição. Não é uma tendência, mas é uma possibilidade. Os jogos de ontem no Campeonato Brasileiro. Coritiba ganhou do Palmeiras 1-0, já referi. O Atlético Mineiro, bem borradinho, ganhou do Avaí por 1-0, saiu vaiado, mas aí chamou a atenção uma declaração do Valdívia, dizendo, com a torcida a favor fica mais fácil.
Esses dias eu publiquei um negócio que o Valdívia não queria jogar a Série B, todo mundo ficou cuspindo o marimbondo comigo. Continua dando declarações polêmicas. O ex-meia do Internacional, que eu tanto defendi, até achei que não deveria ter ido embora. Santos 1-0 no Botafogo, ainda sem o Levir Coupe, que diz que está ultra motivado para assumir o comando do Santos. Sport 2-0, primeira vitória do Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo que está contratando aí a rodo, né? Está com dificuldades de manutenção aí de comissão técnica e tudo mais, muitas vaias na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. O outro jogo da noite de ontem, um jogo completamente acidentado. O Corinthians fez 2-0 no primeiro tempo, o Vasco na arrancada do segundo tempo com 2 gols de cabeça do Luiz Fabiano empatou em 2-2 e depois o Corinthians deu um chocolate no Vasco 5-2. Vamos falar muito sobre isso, projetar o jogo do Grêmio de hoje, o jogo do Internacional de sábado. O Internacional pode finalmente se estabilizar no G4? Será? E que formação o Guto vai colocar em campo? E em que condições o Grêmio vai jogar hoje em Chapecó? Não tendo cerração e chuvarada já é lucro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já com os nossos convidados. Daqui a pouquinho tem bola rolando, às 7h30. Professor Enio Kaufmann, João Patrício Hermann, Maurício Freitas. Com eles vamos até às 8h30 da noite. O Grêmio joga às 8h com a Chapecoense. E muita chuva na capital não, lá em Santa Catarina, onde o Grêmio pode recuperar a sua situação de ficar entre os primeiros. O Grêmio hoje é 5º colocado. O jogo é 7h30 ou 8? O Grêmio é às 8. O Grêmio é às 8. Né? 7h30, São Paulo e Vitória, Atlético Goianiense e Ponte Preta, às 8 Chapecoense e Grêmio, e às 9 horas Bahia e Cruzeiro. O Internacional começa a sair da semicrise. Segura, peraí. Não vamos começar o programa assim. Claro. Não. Por quê, professor? Esse cara é diferente, esse cara é especial. Esse cara é filho do Heraldo Hermann. Sim. Peraí, tchê, peraí. Mas ele já foi apresentado 1.700 vezes. Não, mas eu não estava aqui. Não estava aqui. Vem cá, foi o pai dele que trouxe o Figueroa. Trouxe o Figueroa, trouxe o Lula. Não, trouxe o Figueroa. Trouxe o Figueroa, para aí um pouquinho. Não, o Heraldo Hermann é o primeiro campeão brasileiro. Já fizemos programas de fim de ano com não é assim, uma coisa comum. Esse é um programa que reconhece os ídolos. Não, mas então... Mas eu já queria começar assim, já. Não, mas tu já quer começar com as tuas polêmicas, mas que polêmica, eu faço questão de ressaltar, porque... Eu ia exaltar a vitória do Internacional, o Inter começa a sair da semicrise. É uma grande vitória. Então o senhor é que está dizendo. Não, mas eu quero falar... Eu estou dizendo que o Inter começa a sair da semicrise. Eu estou dizendo que quando vem aqui o filho de um ex-presidente do Internacional, o filho de alguém que participou da construção da dimensão que tem o Internacional hoje. Não é uma coisa comum, é algo especial, porque nós temos problema de memória. Os nossos jogadores até hoje são reverenciados na Europa porque jogaram lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqui, não, mas sabe? Eu até vou lhe dizer, eu acho que aí o problema é do próprio Internacional em relação ao Heraldo, que daqui a pouco o João Patrício corrige lá. Se a gente tem má memória, porque não, eu acho os que clubes não. Por que que... Rec, eu quero dizer que tem má memória genericamente. Eu quero dizer que o Figueroa vem a Porto Alegre hoje, pronto, para pegar um exemplo. Figueroa vem a Porto Alegre, vai o Beira-Rio, é capaz de não conseguir um ingresso. Não, eu vou, então, aí sabe? Tá, de novo, estou dizendo, outro dia, eu contei não é no Internacional isso. Isso vale para o Grêmio, isso vale para o São Paulo, isso vale para o Flamengo, sabe? Pô, para um pouquinho. Outro dia eu contei aqui que eu estava chegando no Beira-Rio para comentar o jogo e vejo o Dario num canto lá e um caminhão de repórteres e comentaristas e cinegrafistas, ninguém falando com o Dario. Pai, eu saía dali espinafrando alguns afiliados ali, disse, mas para aí, vocês não foram entrevistar o Dario?
Fui eu lá consolar o Dario, apertar a mão dele, tirar foto e tal, que eu tenho até hoje no celular. Aí, pô, para um pouquinho. É o Dario, né? Os caras não sabem quem é, mas acham que são maiores de repente. É isso, né? Não, mas valeu a lembrança, professor. Eu acho muito João importante. Patrício Herman, Por filho favor, agradece. grande Geraldo por Herman. ele, pelas Mas hoje ele é alegrias. vice-presidente do Inter, está seguindo os passos do pai. Ele está te vendo, pode Então, falar pessoalmente. agradecer as alegrias que eu tive com Na ele, infância? de dirigente. Não era tão infância, Era infância, já. 40 anos, Eu estava dando aula. 43 anos. Sessão Maquila, eu quero Como agradecer. 43. Oi, 75 faz 43 anos. Então, eu fazia o quê em 45? Em 75 eu era árbitro da federação e professor do Mauá da época. Um pouquinho, REC. O REC, aproveitando a sessão Maquila, eu quero agradecer as colocações do professor Enio. Dizer que eu sou admirador dele, sou aluno dele, ele não me conhece, lá no unificado, ele não se lembra de mim, mas eu fui aluno, passei no vestibular de primeira, por isso que ele não precisou muito se preocupar comigo. Maravilha. Tá. O cara passa e eu que ganho os méritos. Mas de qualquer forma, agradecer a referência ao meu pai, eu acho que o Internacional tem uma dívida assim com aqueles que passaram, não é só o Heraldo, que está aí. E são poucos que estão vivos. Que está aí, graças a Deus. A gente tem lá uma situação, que eu tenho até, como vice-presidente do clube, até tenho um cuidado especial com isso. Logo, logo a gente vai recuperar as placas, aquelas placas antigas que tinham lá no Beira-Rio, na entrada lá, do Portão 1, REC. Te lembra quando tu ficava por lá corria atrás do Lima, atrás de todos do Cuca, de todos? Do Lima especialmente. Do Lima, ele gostava, é o que ele mais gostava de correr atrás. De vez em quando o Lima corria atrás dele. Mas Às vezes invertia a ordem dos fatores. Né? Depois ele critica os que vêm aqui. Mas atrás do Lima sempre tinha bastante gente correndo para cobrar conta e tal. Bom, de qualquer forma, tem a questão do busto do Pinheiro Borda, que também nós vamos fazer uma referência agora, por iniciativa do presidente Marcelo Medeiros, teu amigo, teu admirador também, REC. Nós colocamos a placa no vestiário novo Frederico Arnaldo Balvê, porque era Frederico Arnaldo Balvê no vestiário antigo e depois se esqueceu a placa e se recolocou a placa agora. Então eu acho que de alguma forma, professor Enio, a gente se preocupa assim com os mais antigos, a gente nunca vai conseguir pagar essa dívida com os mais antigos. A construção do Beira-Rio e a fundação do Internacional e a construção do Eucaliptos foram heróicas, né? Pode ver que até a modelagem da reforma do Beira-Rio já foi, apesar de ser uma modelagem muito difícil que foi feita e o Giovanni Luiz foi uma pessoa muito importante nesse momento, não chegou perto do que foi a construção do Beira-Rio, por exemplo, do que foi o Internacional no crescimento, né? Em 1909 eram meia dúzia de meninos que fundaram o clube. Então, não tem como o professor Enio pagar essa dívida com essas pessoas que passaram pelo clube, mas a gente tem sim que continuar sempre lembrando deles. Eu espero que a gente se lembre um pouquinho mais deles. Deixa eu aproveitar, então, o vice-presidente está aqui, REC. Claro. Né? Dá uma sugestão no ar. Se ele for meu aluno, então melhor ainda. Por que não aproveitar um jogo do Internacional? Agora tem jogo com o Náutico, ali adiante vai ter jogo com outros clubes. Por que antes do jogo não se pega lá 5, 10 minutos, aproveita aqueles telões maravilhosos, que são de uma altíssima definição, e se aproveita e traz, sei lá, um jogador. Agora me ocorre, mas pode ser outro. O Dorelino Nunes Leal, o Dorinho. Funcionário do clube. Que trabalha no clube, eu sei. E que é uma pessoa maravilhosa. Encontrei ele e a patroa outro dia lá no Bourbon. Então, por que não ter 99% daquelas pessoas que estão sentadas ali, vai ter 30 mil pessoas, sei lá, no sábado, né? Não sabem quem ele foi, não sabem quando ele jogou, não sabem nada sobre alguém que foi muito importante na história do Internacional, como jogador. Por que não ter em cada jogo, tem toda uma assessoria de imprensa no clube, que produza 5, 10 minutos sobre o jogador vem ali, o estádio o aplaude, homenageia. E agora tem um cara que está trabalhando no Internacional, que é o Hernani Campelo, que conhece a história do Internacional. A gente tem um departamento de mídia muito bom, chefiado pelo Castiel, né? E eu acho que é uma ideia boa, a gente tem todo o equipamento para fazer uma gravação lá. Claro. Eu acho que não é uma má ideia. O clube tem, o professor E é o Enio, Castiel? Qual o Castiel? o Marco. Aquele que estava em Santa Catarina?
Não sei onde ele Irmão estava. do Zé. Eu sei que ele é Marco. Ele mesmo. Gente finíssima. Quando éramos bem jovens ainda, trabalhamos juntos há pouco tempo. Há pouco tempo, há uns 30 anos. Trabalhamos juntos na Calda Júnior. É uma figura inteligentíssima. É uma pessoa que está lá, dócil, querido. está reformando algumas questões. Tem que trazer o Castiel aqui, Existe muita produção de mídia, o senhor pode ter certeza. Tem muita coisa que vem sendo feita. Acho que é uma ideia que eu vou levar adiante, o senhor pode ter certeza. O próprio museu do clube está se reinvestindo alguns valores no museu lá. A Mariana, que é a responsável pela área, eu estive conversando com ela semana passada, foram feitos alguns investimentos, começaram a fazer aniversários no museu, estão levando outras pessoas lá para conhecer o museu. Tem a questão da visita colorada que está sendo implementada. É uma forma da gente resgatar o passado do clube. E existe uma questão interessante, já que o senhor colocou, professor Hélio. Eu estive visitando o museu, logo que a gente tomou posse, eu já vou lá rever o museu, dar uma olhada. E eu fui ver o que não está no museu. É incrível. O acervo do Internacional é 3 ou 4 vezes aquele museu que tem lá. O cara pira quando vê isso, né? Isso é igual o arquivo que a gente tinha. E tinha um pedaço para cada lado, fita, outro fitão, outro não sei quem, HD, outro... de uma forma organizada, mas está lá, está guardado de uma forma organizada. E a gente não consegue ter essa, porque não tem espaço para mostrar. Então, o Internacional tem um potencial de crescimento muito grande nessa área aí, cultural, nessa área de resgatar o passado, e a gente tem que aproveitar, sim, aqueles que estão vivos, aqueles que estão aí. E homenageá-los. Homenageá-los. Acho que muitos já foram homenageados, o senhor pode ter certeza disso. Não assim, eu acho sabe, que a gente esquece as homenagens. Muitos já foram homenageados. Não, mas eu digo a ideia de homenagear num jogo com o estádio cheio. Emocionado. O clube valoriza os ex-atletas. Amanhã vai ter um evento em Garibaldi, vai o Índio, vai o Yarley, vai o Fabiano. Seguidamente eu vejo o Bolívia por lá. Ontem eu vi o Benítez conversando com o presidente do clube lá, teve uma reunião. Então, o clube tem um contato com seus ex-atletas, sim. Então, longe daquele ideal. Eu tive agora, naquele jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Arena, e é incrível as paredes todas pintadas com a academia do Flamengo, com a academia do Palmeiras, com o time de 50, de 51, 52, depois resgata aquele time da década de 60, depois aquele time da década de Mineirão 70. Tem tudo pintado nas paredes. Não, o Beira-Rio ainda carece desse passo, né? A gente tem alguns murais bonitos lá, mas eu concordo com o senhor que a gente pode melhorar bastante. E alguns são internos também, né? Alguns não têm o acesso do grande público. Tem aquele memorial externo atrás do centro de eventos ali, que é um memorial muito bonito, que celebra as datas, né? E acho que também ali resgatou muito o passado do clube. Vamos falar de futebol, depois eu tenho outra sugestão para ele. É de futebol o programa? É de futebol? Mais ou menos, pouca coisa. Às vezes. O Internacional está saindo da semicrise. Vou voltar à primeira questão. Falei semicrise. Por que semi? Perdeu por Novo Hamburgo. Não, mas por que semi? Estava em 10º na Série Mas se B. não fosse crise, não tinha trocado treinador. Não, mas é que o Guto já está na segunda rodada. Se perde o jogo por Figueirense, o Inter ia ficar ganhando na marra do Náutico. Aquilo que o REC chama de crise, a gente chama de... O professor chamou de crise, eu falei semicrise. Chama de crise. Isso é pressão, é normal no futebol. Acho que desde a fundação do clube, esse tipo de pressão existe. Nós estamos num momento delicado da história do clube, um momento único. Aquele jogo contra o Londrina lá foi um jogo emblemático, professor. Eu estava lá e o pessoal estava muito emocionado mesmo, a torcida, os dirigentes, os próprios atletas estavam muito mexidos. É um momento novo na história do clube e a gente demorou talvez um pouco para entender essa situação, né? Talvez aceitar essa situação. Mas os atletas são profissionais, estão imbuídos do melhor para o clube. O ambiente é muito bom. Infelizmente, eu andei lendo algumas questões aí de briga, de salário atrasado. Não existe absolutamente nada. O ambiente é muito tranquilo no vestiário. Sim, existiu uma intervenção da direção no momento técnico, né, que o treinador, a comissão técnica anterior não conseguiu tirar do grupo de atletas aquilo que se esperava que fosse tirado e se fez uma alteração. Acho que a questão de tempo, professor, é uma questão difícil de analisar. Eu também não vivo o dia a dia do futebol. Acho que essa cirurgia foi feita no momento que deveria ser feita. Acho que o Guto Ferreira é uma pessoa extremamente qualificada. Participei junto com outras
outros dirigentes do Conselho de Gestão, juntamente com a comissão do futebol, discutimos bastante alguns nomes. O Guto foi um dos nomes escolhidos por nós, tínhamos mais 2 nomes também registrados. Foi uma decisão do Departamento de Futebol a contratação dessa comissão técnica e a gente entende que o caminho foi retomado com tranquilidade. Acho que essas forma que o Guto está trabalhando é uma forma de entender como é que o grupo funciona. Esse não levar os jogadores para treiná-los aqui é uma questão nova, é uma questão que mostra a preocupação da comissão técnica em preparar o grupo para até o final do ano. Então, eu acho que as coisas mudaram, sim. Mas se perde, era um risco, olha, calculado. Era um risco calculado. Era um risco calculado. Ia para 14º na o que ninguém ia calcular também, né? Por mais que sabia que o gramado ia ser pesado, mas olha o que foi. A gente podia perder um jogador por 5 ou 6 meses naquele gramado, aquele pesado que estava. Né? Eu acho que o Guto também tem um aspecto muito importante, não só o Guto como a comissão técnica, o André Luiz, que jogou, nosso atleta, ex-atleta prestigiado. O André esteve aqui antes. Eu acho que foi muito bem escolhido. Não, o André esteve aqui e disse, tem que jogar a Série B como é a Série B. O que me preocupa, o problema de logística. não é que tu te sentisse, já que temos o vice-presidente aqui, vamos aproveitar. Como é que tu, vice-presidente do Internacional, e tu é filho de um ex-dirigente, portanto, ninguém melhor do que tu sabe a dimensão do Internacional, como é que tu te sentisse? Eu vou falar de uma coisa, e o Rex já adivinhou de que eu vou falar, porque eu me senti muito mal. Como é que tu te sentisse vendo o treinador do Internacional, não é o treinador do Celupa, fingindo em rede nacional que tinha levado um soco e caindo e rolando ridiculamente? No estádio a gente não conseguiu enxergar nada, Sim, né? mas depois? Depois eu achei que foi... Ele admitiu que errou, se atrapalhou, não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas eu posso dizer o seguinte, os contatos que eu tive com o treinador, a comissão técnica, uma comissão técnica extremamente gabaritada, pessoas de bom nível, mas pessoas que conhecem futebol. Talvez ele tenha tido um erro, né? Quantos erros a gente já viu dentro do gramado, talvez ele tenha se atrapalhado, e eu não sei exatamente, é uma questão muito dele, né? Mas eu tenho muitos elogios a fazer a comissão técnica. Em São Paulo agora, a comissão técnica que saiu. Todos os contatos, todo mundo com quem eu falei de futebol agora em São Paulo, eu estive lá visitando minha filha, todo mundo, o que me debocharam dessa situação. Pô, Enio, o que houve? Como é que o cara... Imagina esse treinador cobrando de um jogador que se joga na área e toma um amarelo e é expulso. Ele durou mais 30 dias depois do episódio. Né? De repente é um somatório, né? Eu acho que... Acho que isso foi parte. A comissão técnica era uma comissão qualificada e não conseguiu tirar do grupo de atletas o melhor, e a gente achou por bem, especialmente via Departamento de Futebol, que todas as decisões são técnicas, por mais que o REC ache que não são técnicas. A decisão de troca de treinador foi uma decisão do Departamento de Futebol. O treinador é um colegiado. Não falei que é técnico, é um colegiado que decide. Sim, E por que passa pelo Conselho de Gestão, esse tipo? E o que já passou pelo Conselho Eu de acho Gestão? que o Conselho de Gestão dá as diretrizes para o futebol, o Conselho de Gestão ajuda a organizar as questões estratégicas do futebol. As decisões técnicas, é óbvio que são do futebol, tá? Mas num caso desse, num caso de pré-crise ou de dificuldade momentânea, é óbvio que o Conselho de Gestão interviu, foi ouvido pelo futebol, pediu auxílio, o Conselho de Gestão também se colocou à disposição e houve uma discussão forte em relação ao que fazer, analisou o momento e colocou-se algumas diretrizes, né? Mas a decisão final sempre de trazer o jogador, de trazer o atleta, a comissão técnica, é dentro de uma lógica, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Conselho de Gestão. Eu faço questão de registrar que eu acho que o futebol do Internacional está em muito boas mãos. Eu tenho a melhor das impressões do trabalho do Roberto Melo. É um dirigente experiente, já passou por várias categorias na base, é um cara extremamente honesto, correto, cumpridor dos compromissos, cumpridor do orçamento do clube,
Está fazendo uma reformulação gigantesca. Pegou um grupo muito machucado, que não é fácil. E aqui a pouco eu falava do André Luiz, a gente está muito atento, sim, por mais que não pareça, né? Às vezes um dia assistindo o teu programa aqui, eu ouvi algumas pessoas caçoando. Tem que olhar a categoria de base. A categoria de base é permanentemente monitorada. Esse menino que surgiu aí, o Juan, é um menino que está sendo monitorado, foi lançado no momento exato. Tem mais 2 ou 3 meninos lá que estão sendo preparados. Né? Alguns subiram um pouco mais rápido, já surgiram. Então, a gente está permanentemente monitorando, olhando, entendendo o que está acontecendo na base, trabalhando de uma forma integrada. Né? Por mais que seja em Alvorada, a categoria de base, a gente está com os olhos muito focados lá. Claro. Por que o Internacional não tem um preparador físico do Internacional? Porque o que acontece... Não, eu sei que dispensou, né? Eu sei que é isso. Porque, veja, agora com a troca de treinador, se trocou o preparador físico. Digamos que o Internacional tivesse eu estou dizendo o nome, tá? O Paulo Paixão, pode ser outro, pode ser o Maceridian, enfim, qualquer preparador físico. Saiu o treinador... Eu vou responder para o senhor de uma forma um pouco diferente, mas eu vou chegar na sua resposta. O Internacional tem uma comissão técnica permanente, tem o Odair, tem preparador de goleiros, tem auxiliar de preparação física, tem auxiliar de preparação de goleiros, tem todo o Capa lá, que faz a questão de olheiros, tem o Maurício Dulac, que faz a questão também de auxílio nos jogos, que faz essa questão. Tem todas as comissões técnicas permanentes na categoria de base. Foi uma decisão do futebol, nesse momento, trazer o preparador físico anterior junto com o treinador, né? E agora, nesse mesmo momento, já que o preparador físico acabou saindo, se oportunizou que trouxesse esse treinador. Esse preparador físico, mas eu entendo também a sua colocação, acho que é uma colocação extremamente inteligente, uma colocação correta, sim. Isso é uma das poucas coisas que sempre se fez no futebol e deveria estar sempre fazendo sempre. É o caso de preparação física. Eu me lembro do Tim, que mudava o treinador, ficava o Tim, por exemplo, e outros de tanto tempo atrás. Né? Eu acho que sim, o ideal é esse, mas nem sempre a gente consegue o ideal, professor. Não, infelizmente... Mas se tu me diz que é esse o caminho que vocês acreditam... Não, a gente acredita. Tudo mas bem, não está agora, vai ser daqui a pouco. Infelizmente, hoje, as comissões... Tu pega o Abel, por exemplo, que o maior técnico do Brasil. O maior técnico do Brasil. Não fala mal do Abel. A comissão técnica... Devia ter uma foto dele na cabeceira. A comissão dele... Campeão da América, a comissão dele é permanente também, por exemplo. Não, mas pode ter, treinador. Mas o que o professor está falando é que além da comissão... Não, eu não estou falando disso. Desculpe. O professor quer a comissão permanente do clube. Do clube. Mas tá bem. Não, só muda uma ou duas peças. E se o treinador disser, eu não vou sem o meu preparador físico, eu acho que o Internacional, e vale para o Grêmio, são grandes o suficiente para dizer muito obrigado, muito prazer, passe bem, e nós vamos pegar outro. É a situação ideal, mas sabe que o Júnior, esse cidadão que veio agora, preparador físico, olha, ótima pessoa, uma pessoa extremamente qualificada, com experiência, está somando bastante a comissão técnica. O meu problema não é ele, lá, é que se o Guto for embora, ele vai junto. Calma, professor, não vamos sofrer por antecipação. Olha, que eu vou lhe dizer que às vezes não é assim. Calma, professor. Vou lhe dizer que às vezes não é assim. Sérgio Cosme foi embora e ficou o grande Paulo Paixão, que participou de todas as conquistas do Grêmio. Mas aí depende de como é contratado, Rec. Não. Ele não veio como auxiliar do Sérgio Cosme. Não, ele veio como preparador físico do Sérgio Cosme, como o Juninho veio do Guto Ferreira. Ele veio e foi o beijoqueiro e ficou o Paulo Paixão. Tá, mas foi um caso. O que eu quero dizer é que tomara que seja um excelente preparador, eu não o conheço, não há problema. O que eu acho, e tu concorda, é que como política de clube, o Internacional tem dimensão suficiente para ter o seu preparador, como tem o seu preparador de goleiro. Para não mudar a metodologia. O senhor quer ver quando o Fábio Maceredian foi embora? Tem treinador que traz até treinador de goleiro. Que quer trazer. Ele só traz. Ele só traz. Como reconhece? Ele só traz o clube, concorda? Traz até assessor de imprensa quando vem pra cá. Não tem assessor de imprensa. Isso aí eu nunca fui e nunca vou ser. Nem oficial, nem extra-oficial. Mas ele não precisa, né? Nem oficial, nem extra-oficial. Mas só um pouquinho, o Abelão sabe que no Sul ele não precisa de assessoria de imprensa porque tem uma paixão pública e assumida. E foi duro
Foi duro defender o Abel, hein? O O Abel quê? era chacota. Depois virou campeão da América e do mundo, agora é reverenciado. Sim, mas... Aqui na aldeia é Mas complicado. como aqui na aldeia... Aqui em pra que- enxergar não é Mas fácil. o Renato não era motivo de chacota aqui? O Renato não chegou a ser motivo de chacota. O Ele quê? dividia opiniões. Mas por que ele dividia? opiniões. Porque ele ganhava. Então ele era chacota só porque o time jogava mal. Agora, ele era chacoteado porque o time jogava mal. Ele treinava de vez em quando. Exatamente. Ele dava entrevista de óculos Escuro, escuros. tu veio, isso é um Ele crime queria aparecer grave. mais do que a notícia. Isso é um crime grave, de óculos queria escuros. aparecer mais do que a notícia. Aí, de vez em quando, ele vai jogar futebol ali no Rio de Janeiro, E o time no ganha. meio de um campeonato importante. E o- né? Aí ele perde uma decisão que está ganha para o Paulo Roberto Falcão. Isso. né? E aí tem que ponderar. Pois é, Ponderar mas- futebol. Tem os dois lados. Mas quando ele ganha... Ué, ele é reconhecido. Mais ou Hoje menos. já estão dizendo Agora- que esqueceram o Roger. Agora... Depois de tudo que o Roger fez pelo Grêmio, organizou o time, já estão dizendo que dá para separar, que não tem nada do Roger. Acho, Sabe, que eu estava vendo acho que até é desonesto isso. Eu estava vendo a propaganda do Cachorro do Rosário, professor Cachorro do E. R. O Cachorro do Nós Rosário estamos é frio. O Isso aqui Quente tá agora é do R. Isso aqui tá um flashback. É? Eu estudei no Colégio Rosário, comi esse cachorro, o professor ele, te encontrar, isso aqui é um flashback Não, pra mim. mas ó. olha aqui, ó, deixa eu só dizer uma coisa, bem... Só falta rolar, ouvir um sonzinho agora do The Cure aqui, o som da década de 80, 90, só que falta. Deixa eu só lhe dizer, professor. Quando o Fábio Maceredian estava no Internacional, e aí foi um dos crimes hediondos ocorridos no Internacional, o presidente Giovanni Luigi aceitou que o Dorival trouxesse o seu cunhado, que é o preparador físico, que é muito ruim. Não, mas não É faz... que daí não se tem a informação dos trabalhos feitos dos outros. Não, mas eu acho que aqui está o equívoco, Rec. Mas o Inter tinha uma Seredian. Rec. Então não era porque não tinha um. O Inter tinha uma Seredian. Rec, O Seredian ficou quando saiu o técnico anterior. O equívoco é a gente ficar discutindo se o cunhado era bom ou ruim. Entende? Isso me parece muito com uma... Agora até fez 30 anos, por isso eu me lembrei de um triste episódio que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, em que um senhor foi preso na frente do Carrefour, colocado vivo dentro de uma viatura e chegou no hospital morto. E aí foi chamado de o caso do homem errado, porque ele não era o assaltante que se imaginou ter preso. Ora, o homem errado significa que se ele fosse o assaltante, aí estaria certo? não. Ora, pelo amor de É Deus. ridícula a explicação. Então, a mesma coisa acontece com esse. O meu problema não é se o cunhado do Dorival era bom ou ruim. Eu digo de um clube ter a grandeza de procurar o Dorival ou o Abel... E dizer que não quer o preparador E dizer, se tu só vem com o teu preparador físico, nós vamos trazer outro. E eu não concordo com a sua tese, sabe por quê? Pois é. professor? Porque pode ter os dois. O time do tamanho de Grêmio de Internacional pode ter a comissão técnica permanente, como tinha o Rogerinho o tempo todo, como tinha Sim. o Rogerião, e tinha também o Francisco Cerzósimo no Grêmio, e tinha o Paulo Paixão, e o Renato trouxe um e ficou o Paixão de coordenador. Acho que pode ter. Só não pode prescindir dos que ficam, porque esses são a memória viva. Não é a Agora, memória, o esse- Juninho, por exemplo, se for embora com o Guto Ferreira, problema do Juninho, se o Internacional tiver um da comissão permanente. Pois é, mas Vai não tem... encostando o Não, cara, mas o cara vai nós crescendo. temos- nós O temos- João Goulart, Não, pronto. está errado isso, desculpa. O Argel aceitou o Eu João Goulart. respeitosamente discordo. Por quê? Porque se o treinador, digamos, veio o Abel, tá? Ele trouxe o seu preparador físico, nós sabemos, João Patrício, que vive dentro do clube, sabe mais ainda, de que os preparadores físicos têm linhas diferentes de trabalho. A Então, linha que coaduna com o técnico. Tem técnico que gosta de treinar mais com bola, Rec, tem técnico a que gosta linha, de treinar mais então campo. a linha é Mais diferente. força. O Everton, o Guto Ferreira, por exemplo, gosta de ministrar treino que é físico e técnico ao mesmo tempo, Sim. como ele fez agora. Ele atropelou o Juninho. Um outro ia aceitar ser atropelado? Marrec, o que eu tô Atropelou no sentido... O que eu estou dizendo... É um trabalho conjunto. Eles têm afinidades. É. Tu Juninho, tu vai depois tu fazer juntar lá no Parque Santilher, lá. dois treinadores, dois preparadores físicos com linhas diferentes, só vai arrumar problema. Só vai arrumar Mas é problema. que aí é o seguinte,
Depende do tamanho. Quando conviveram Paulo Paixão e Baceredian, já ficou no próprio Grêmio. Um mais se encabulava que o outro. Agora, se é o João Goulart, tu acha que o João Goulart não ia ter problema com o Juninho? Não ia. Mas o Internacional tem auxiliares, tem coordenadores de preparação física, tem na base, mais, sei lá, Mas 7, vai 8, ter um 9. dia o seu preparador físico e não o do treinador. Não, Eu acho que tá a ótimo. condição ideal é que a gente tenha uma comissão técnica permanente, Exatamente. professor Enio, sempre. Né? E eu acho que a gente tem aí, sei lá, 70% da comissão técnica permanente. E o treinador vem e do escala. clube. E às vezes a gente ouve crítica porque a gente mudou pouco a comissão técnica do clube. É uma questão de opinião. O Inter foi rebaixado ano passado. Eu conheço tese de pessoas inclusive que vêm aqui, que acham que nós teríamos que ter demitido todos de dentro do vestiário ano passado. Todos. É uma tese. Bom, uma tese Dentro burra. do vestiário? Todos. Não. O que tá, É uma tese burra. Também acho. O que estão pegando no pé agora é do Hélio Carraveta. Que as pessoas querem entender se o método ainda é o adequado, por que estoura tantos jogadores. O Carraveta vem amanhã aqui. Amanhã no preliminar. Amanhã nós vamos Para um perguntar para pouquinho. ele. Para um pouquinho. Discutiu o Hélio Carraveta. Mas discutem, professor. Bom, podem discutir E até a Gisele Bündchen, se é bonita ou feia, entende? Agora, para um pouquinho. Nós estamos falando de um pós-doutor, sabe? Não é uma pessoa comum. Mas é que o Inter está com problema na preparação física há 3 anos. Não, mas o Hélio Carraveta não é o preparador físico. E o Hélio ele é uma peça na engrenagem. Não, é e uma hoje, peça na engrenagem. nós já esclarecemos aqui também que ele não é mais o coordenador da preparação física. Não é mais este o Ele cara, é coordenador de uma performance. área Sim. de recuperação de atletas. Exatamente, de retreinamento, como ele chama. Mas ele ficou 2 anos ou 3 anos na sequência, não, 10 anos na sequência, como coordenador da preparação física. E por isso era tão boa. É que é o, a pro- autoridade Por isso era tão... o problema Mas, é por que às isso era vezes dão. boa. Mas Mas- às vezes dão o título e não os poderes Mas para não mudar, é né? nem 2 que contesta a metodologia do Hélio. Eu respeito o Hélio. Acho que Bom, ele tem experiência acumulada. Eu já ouvi gente questionar o trabalho do Paulo Paixão, que é uma verdadeira múmia de tantas faixas que tem enrolado. Professor, e hoje... E como, né? E hoje todo mundo contesta tudo, é normal isso. A gente Hoje tem muito sábio. é muito sábio. A gente é rede social, é Twitter, é Facebook, Instagram, é tudo muito na hora, né? E tem muita gente falando sobre futebol. A gente tem que respeitar e entender o contexto, né? Tem muita hoje gente. tá mais Tem muita gente. Um dia desse eu fui num programa de rádio e não mais sei difícil. o que aconteceu lá, veio uma cornetinha, não sei o quê. Tu não representa o clube? Sim, eu tenho 48 anos de sócio internacional, sou o primeiro vice-eleito do clube e eu não represento o clube. Quem é que representa, então? Sabe? Então, tem muita gente que eventualmente chegou ontem ou que não tem o conhecimento, ou até para incomodar mesmo, ou para ter o seu minuto de sucesso, não só no futebol, né? Que o futebol nos propicia isso. Tem muita gente que vem aqui para esculhambar. Esculhambar? Acho que não. Não aqui, esculhambar o clube do aqui no coração. sentido... é outros interesses, tem muita gente com outros mas interesses. olha aqui, ó, Tá, só um pouquinho. vamos esticar um pouquinho a Aqui só situação. vem gente inteligente. né? Aqui só gente inteligente. Alguém Nesse tem programa dúvida aqui, né? que tem Eu nunca vi ninguém dirigente burro que aqui. torce contra? É? Alguém tem dúvida que tem... E, por favor, sempre que eu falo é Grêmio, Internacional, é Não, São eu Paulo. acho que na segunda divisão ninguém torce contra, professor. Só se o Ninguém cara quer que o clube só siga. se o cara não for colorado. Se o cara não for colorado... Tu aí- está sendo irônico. Não, estou falando a verdade, estou falando do fundo do coração. Em Grêmio Internacional. Se o cara secar o clube no fogo do inferno, que tá o Eu Internacional, nunca vi ninguém o cara é secando. louco. Eu duvido que tenha algum colorado que seque. Eu não, Não, mas na aceito segunda, isso. na primeira divisão. Não, nunca vi isso, não existe isso. Não, isso não Que existe. maravilha. Não existe. Mas não olha existe. aqui, Eu duas... Mas duvido tem cara que se eu reúne pra duvido. secar. Eu nunca vi Duas isso. velhinhas. Eu nunca ouvi isso, nunca Agora vi, que tá sendo assisti. irônico, Não, não estou sendo irônico, eu não estou sendo irônico. Eu não, nunca vi, fui professor. verdadeiro. Que nem aquele negócio, tem dirigente que faz isso, tem gente que rouba. Bom, eu nunca vi. A gente acabou de ver, teve gente que passou lá no clube lá e ficou rico. Eu nunca vi, professor. O dia que eu ver, eu vou ajudar a botar na cadeia. Eu nunca vi. Eu já participei de várias Gestões. Não, nos últimos anos, até não tanto, mas participei de várias reuniões do Conselho Deliberativo, já tive vários contatos com o pessoal do Conselho Fiscal, nunca apareceu nada. Dizem um monte de coisa. Dizem é o que mais dizem no futebol. Só tu pegar, tem blogs aí que dizem absurdos, professor. Não. Isso eu não considero. Agora, com
50 anos de futebol. Como tu diz, 48 anos de sócio. Se a gente não sabe que tem gente que, porque acha que precisa estar no poder, porque pelo bem do clube, eu até não acho que é com má intenção. Mas se o clube perder agora, cai essa direção. Não é agora, 2017. Ele não torce contra, mas ele não fica tão triste na O que derrota. tem é oportunista. O Inter perdeu, infelizmente, o Inter não foi bem aqui contra o Juventude. Já Empatou domingo, com o segunda e Empatou. terça-feira. Não foi bem. Já tinha gente na rádio falando mal do presidente, do primeiro vice. Isso tem. Oportunista tem a dar com o pau. Agora, a frase do Guto... Secador, não. Oportunista Criaram cheio. até salário atrasado. Oportunista cheio. O secador eu nunca vi. A frase do Guto Ferreira, e vou dizer, eu gostei da entrevista do Guto pós-Inter e Juventude. Ele viu o mesmo jogo que a torcida viu, que a imprensa viu. Ele disse algumas coisas perigosas de se dizer, mas como ele era o primeiro jogo dele, aí eu concordo com o João Patrício. Fazer terra arrasada no primeiro jogo é terrível. E ele disse uma frase seguinte: esse pontinho lá na frente pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença agora. Depois de amanhã. Se o Inter só ganhar o jogo, o Inter está entre os 4. E o nosso... Pelo ponto do Juventude, porque o Inter tinha que ter perdido o jogo. No final, o Danilo Fernandes salvou o Internacional. Como contra o Figueirense. Quanto ao ABC, nós deixamos de ganhar também. Futebol é assim. Quanto ao ABC, o Inter tirou 10 chances. Professor, O Inter tinha que ganhar de 7-1. Professor, nós assumimos o clube numa situação jamais vista. Tá? Fizemos uma radiografia do clube, foi colocado para o E conselho. tu não viu nada errado. Não, eu não vi roubo. Nunca vi roubo na minha vida. Falam roubo. Escreve, estão fazendo isso, joga. Isso eu nunca vi. Eu ouço muito Mas tem tititi. coisa que dá até a impressão de, né? Não, isso eu não. É porque comprovar é difícil. Não, é que tem coisa que dá a impressão a situação, de ser. a situação do clube é muito difícil. O nosso objetivo é tirar o clube da segunda divisão e é esse o objetivo da gestão. É para isso que a gente está trabalhando desde o dia 3 de janeiro, de uma forma oficial, e de uma forma oficiosa desde a eleição, que foi dia 10 de dezembro. Agora, como é que pode, né, professor? Agora o João Batista vai ficar louco. Dia 3 de janeiro, a Chapecoense tinha três jogadores. A Chapecoense podia ter seguido adiante na Libertadores da América, poderia ter seguido adiante na Copa do Brasil, vendeu caro uma eliminação para o Cruzeiro, deu até confusão. Hoje pode ser líder se ganhar do Grêmio. Foi campeão catarinense. Foi campeão catarinense. E no campo ela passou na Libertadores. Perdeu na administrativa. Deve ser graças ao Rui Costa, que conectava tanto aqui. O Rui Costa conseguiu eliminar a Chapecoense de uma etapa da Libertadores, mas eu não sei se foi ele sozinho, porque o jogador estava mal inscrito lá, estava suspenso e botaram, mesmo avisado. Agora, o Rui Costa fez um bom trabalho nessa arrancada na Chapecoense. Extraordinário trabalho. Eu já critiquei o Rui Costa, até por contratos mal feitos aí, e algumas outras coisas que eu já disse e não vou repetir. Mas ele está fazendo um ótimo trabalho. Mas ele faz um trabalho a triagem que fez a Chapecoense do mercado que tinha que ser quase de graça. Né? Tinha que absorver um Wellington Mas eu acho Paulista que o Internacional contratou muito bem. Eu acho que o Departamento de Futebol do Internacional só errou na não contratação de um segundo zagueiro, que eu não acho que o Danilo Silva seja. Mas no resto, eu acho que o Internacional contratou muito bem. O Internacional contratou 2 meias excelentes, no mínimo excelentes, que é o Edenilson e o Fernando Gutierrez. Felipe Gutierrez. Mas por quê? Pode dar certo, pode não dar, é outra conversa. Agora, contratou bem, contratou muito bem. O Internacional contratou atacantes, contratou Marcelo Cirino, contratou o Carlos e contratou o Potker. Para um pouquinho. Mas se isso não o Inter contratou mal. Então, O Inter contratou mal na lateral direita, contratou mal na zaga e na lateral esquerda contratou mal. na zaga não contratou mal. Na zaga o Inter contratou muito bem o Cuesta, que começou meio inseguro, mas agora é uma afirmação e jogo a jogo ele cada vez joga melhor, minha opinião. Agora, faltou o segundo zagueiro. Só isso. Agora. É justamente nessa linha que eu ia, professor. O senhor, de uma forma muito sábia, colocou. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos esperar até onde a Chapecoense vai. Vamos deixar o Guto trabalhar, vamos deixar o Melo e o Departamento de Futebol trabalhar. Vamos deixar essa gestão trabalhar. O final da gestão é 2018. Vamos ser julgados no final de 2018.
É isso. Não, mas é já só tem, isso que eu né? entendo, Gil. Mas, João, É já só tem isso o que eu que tenho. analisar. Perder Não, pro Novo não, Hamburgo, é que tem já gente... dá pra Não, analisar. não, eu concordo contigo, mas a correção de rumo foi feita. Nós chegamos a falar do Gauchão, não podíamos ter perdido, não podia ter perdido. E teve chance para... Teve chance, não, nós reconhecemos que não podíamos ter perdido. Eu acho que o Juventude fez o Novo Hamburgo teve um momento de muita felicidade, contratou os jogadores corretos, treinou, fez tudo certo o Novo Hamburgo. Né? Mas eu acho que o Internacional não podia ter perdido, é uma opinião minha, pessoal. Eu, respeitosamente, acho que o Internacional devia ter perdido e que foi bom para o Internacional instituição. Por quê? Porque se ganha do Novo Hamburgo, obscurece o fato de que o Internacional fez um mau campeonato gaúcho. Fez um mau campeonato Eu sou de que o gaúcho. Gauchão não vale para nada ainda, professor. Olha aí. Não é. Não, professor, Corrigiu o rumo do Internacional. Acabou de dizer. Nessa linha do professor, eu até concordo nessa sua linha, só que eu sou obrigado a discordar, professor. A gente entendeu dentro do clube que a gente não fez um bom campeonato gaúcho. Ótimo. Chegamos à final. Isso. Então, nós estamos de a acordo. minha frase foi o seguinte: eu acho que nos 2 jogos da final, olhando os jogos da final, eu acho que nós merecíamos ter ganhado. Acho que nós deveríamos, não poderíamos Muito não reagiu bem ter. no jogo. Nós não poderíamos não ter ganhado aquela final. Concordo com o senhor que nós não fizemos um bom campeonato gaúcho. Concordo com o senhor que tivemos muitas dificuldades. Também há de ser visto, ó, tem atletas que entram em campo internacional que têm um passado do ano passado, que não tocam na bola, são vaiados. Então tem atletas que não conseguem jogar no Internacional. uma readaptação. Tem atleta que não quis jogar no Internacional porque era Série B. Você entende, não, Gil? Bom, mas isso acontece com não cito o todo nome mundo tá que dizendo vai tu. para a Série Não, eu B. escrevi. Tá. Eu citei o nome agora e já escrevi sobre isso. Mas- Ameaçaram até de me processar. Mas só um Aí pouquinho. sabe o que ele disse ontem, terminado o jogo? Como é bom ter a torcida a favor. Bom, eu não estou falando exatamente desse ou daquele atleta, Não a tem gente tem essa importância, informação. isso é normal Foram em 4 todo clube que vai para a Série B. O Grêmio teve isso, o Vasco teve isso, o Palmeiras teve isso, todo clube grande. Quando está na Série B, o jogador prefere não jogar. Ou alguém tem dúvida. Jogador Potker formado não. por si? O Potker não. Mas o Potker é exceção, não é a regra. O Marcelo Cirino não. Mas só um pouquinho. O D'Alessandro quis voltar. Nico Lopes não pediu para ir embora. Mas não precisa Vitor Cuesta veio para o Inter. Danilo Fernandes tinha 500 Sim, mas enquanto a direção procurou e não quiseram vir porque era para a Série Olha, B. eu acho que pouco. Ou quem sabe tem gente que a gente não sabe. O dinheirinho está alto ainda. Não, se tu pega, por exemplo, esse zagueiro que o Atlético Mineiro contratou da Europa, que é um belíssimo jogador, Eu sei quem é. O Felipe Felipe Santana. Felipe Santana. Em condições normais, o Internacional era páreo. Não sei se ele ia conseguir, mas era páreo. E precisava de zagueiro. O Gutierrez é seleção chilena. Chilena. Eu já citei 10 aqui, o João agora. Sim, mas Os caras querem Viu jogar que no eu estou Inter. aqui para te ajudar também. mas o Internacional fez um monte de boas Professora, contratações. O provável Inter para sábado, o Grêmio já está jogando. Não diz. Não, o Grêmio já está jogando, não. O Grêmio já está entrando em campo. Não diz, porque eu ainda tenho esperança que não vão fazer uma bobagem dessa. Tá, o experimentado time no treino de hoje, tá, professor? Para não. Que horror. No qual não treinou o Cuesta por problemas médicos. Aí é Tomara que problema não médico. cueste muito a voltar, né? Meu Deus. Mesmo. Danilo. Meu Deus. Edenilson, Danilo Silva, Léo Ortiz e o Wendel. O Léo Ortiz porque o Cuesta não treinou. Sim. E o Wendel porque ele está escalando de titular, que é uma opção. O Carlinhos é melhor que ele, né? Eu não sei. Eu acho o Wendel meio como um bom. Mas na hora de marcar, o Carlinhos É pior. É pior. Então, isso é opção. Isso eu entendo. O que eu não entendo é que o melhor jogador em campo, Contra o Palmeiras. contra o Palmeiras, Concordo. o cara fez uma partida brilhante, Seja foi o improvisado. Edenilson, e ele seja improvisado para jogar o glorioso Fabinho? Que foi bem contra o Figueirense. Um Yeah. pouquinho. A Aí- quilômetros do desempenho do Edenilson contra o Palmeiras. A quilômetros. Se o Inter jogar tudo que jogou contra o Palmeiras, o Inter é campeão com o pé nas costas. Mas não é problema de jogar tudo. O problema é que tu tem um jogador no meio que vai muito bem, que faz dupla com um dos melhores jogadores do Internacional e do Brasil na sua posição, que é o Rodrigo Dourado. Mas começa o time por aí. Dourado, Fabinho, 4-2-3-1, né? Sim. Potker, Dali,
Carlos e Nico na frente. Juliano assume camisa 10 na ausência de Neymar contra a Argentina. Tite manterá o esquema 4-1-4-1. O time, o Everton, Fagner, grande Tite. Olha, se eu não esperaria isso que o Tite ia fazer. Deu uma abraçadeira de capitão pro Thiago Silva. Eu tenho que aprender um pouco de marketing com o Tite, né? Eu vou te dizer um troço. Olha, bom, vamos lá. O homem está por cima da carne seca. 100% de aproveitamento. Fina não vale a pena. Gil e Felipe Luiz, mas é bom fazer nessas horas, porque depois veio o João Patrício dizer que são os oportunistas. Eu estou falando na hora boa. Bom, Fernandinho, time de reserva. 4, não, olha os 4 do meio. Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e William. É titular. Não, o William é reserva. Não, mas aí é o Neymar. Pois é. E o Gabriel Jesus na frente. A defesa, sim, concordo com o senhor. Mas dos 4 do meio... A defesa é toda reserva. Então, Defesa é toda reserva. tem 5 reservas na defesa. 5 reservas na defesa. E mais 1 ou 2 na frente. O Depois. Fernandinho, eu acho que o Casemiro vai ser titular. Óbvio que o Casemiro é o titular muito melhor dali. que ele. Entende? Mas eu gosto do Fernandinho, então, o que quer que eu faça? Fernandinho e o William. São 7 reservas. 7 reservas. O senhor acha que é a hora boa de perder, professor? Eu acho. Romero, Mercado, Maidana, Otamendi, Gomes, Bilha, Banega, ou Banega, né? Banega. E Di Maria, disseram que o Di Maria se ala. Bom, daqui a pouco né? Messi, Dybala e Higuaín. Esse Dybala não pode ser titular, reserva da seleção argentina, com o que estava jogando na Juve, né? Como é que ele não tinha nem era citado na seleção argentina? Tem algum problema de relacionamento, de coisa, né? Que ele não era, assim como tem um outro Icardi, pode ser? É parecido. Ou alguma coisa parecida que joga no Milan. Né? Que é um belo jogador também. A Argentina tem muito bons atacantes. Brasil e Argentina amanhã, coloca o relógio despertar, professor, viu, João Patrício? Aqui na Ubra TV, às 7 da manhã, transmissão da TV Cultura e do nosso canal 48 UHF, 21 da NET, 19 TVN, ubratv.com.br e porta de geladeira e tudo mais. Mas o Tite fala sobre o clássico com a Argentina e projeta a equipe sem os atletas que não foram convocados, óbvio, né? Se não foram convocados, não tem como estar na equipe, né? Tem pouca chance. Tem pouca chance. Em instantes, o Tite fala, estava engatilhado outra coisa, mas vamos lá. O treinador vai salientar as experiências táticas que ele vai fazer no decorrer da partida. Os noveletos que ainda mata um treinador, eu mato um produtor. Mas eu vou corrigindo aqui. Por que o goleiro? Por que não testar o menino esse que ele convocou que joga no Valência, eu acho, no Sevilla? Mas é a Argentina, professor, não dá pra brincar. Não, o Ederson do Benfica? Não, o outro. O outro. Diego Alves. Diego Alves, que é um belo goleiro. É um belo goleiro, tem tudo para... E tá bem, né? Tá numa fase muito boa. E tem chance de disputar com o Alisson a titularidade. 7h30 da noite, jogando já São Paulo e Vitória, tá tudo 0x0? Tudo 0x0. Atlético, tudo 0x0, são 2, né? Atlético Goianense e Ponte Preta. Tudo 0x0. E já vai começar o Grêmio daqui 5 minutinhos. Que é o treinador do Atlético Goianense? Doriva fechou, mas é um interino hoje. Mas vai ser contratado o Doriva. O Doriva é aquele que o Grêmio queria. Eu já vou mandar um recado pro presidente do Atlético Goianiense. Se cuida que o presidente Romildo liga direto. Liga pro homem, né? Vamos ouvir o Tite. Boa noite. O primeiro aspecto que eu levo em consideração, ele é oportunizar os atletas que estão entrando de ter uma harmonia de equipe, de ter um entrosamento de equipe. É uma pergunta que vocês fizeram anteriormente, para que essa coordenação de movimentos e essa confiança ela se dê. Antes o jogar sem pensar, antes a rotina do lugar. E depois, em termos ofensivos, tu começar a estabelecer, sim, algumas variações, ou elas são de movimentos, ou elas são de lado de atletas, ou elas são de características individuais e, eventualmente, de uma mudança de sistema, sim. Caetano, por favor. Tite, boa noite. Brasil e Argentina nunca é amistoso, né, meu amigo?
Não, ele não é pela grandeza, pelo clássico que tem. E eu digo assim, a gente só rivaliza quem a gente admira. Eu nunca vi dois rivais que não admiram, que não reconhecem o poderio de cada equipe. Então nós rivalizamos porque sabe da dimensão da Argentina e eles sabem da dimensão do Brasil, né? E quando a gente tem esse senso de equipe a que vocês se referiam, ele é uma característica marcante. Ele é uma equipe que tem que saber jogar com Neymar, com Dani Alves, ou sem Neymar, sem Dani Alves, sem Marcelo, sem... Esse é uma forma, né, de valorizar e de deixar todos os atletas em alto nível, competindo em alto nível. Você eleva a qualidade técnica da equipe. E é o que eu procuro muito, né, e que eu uso, por vezes, as respostas nas entrevistas coletivas, justamente para fomentar entre eles essa competição leal. Digo, não adianta vocês mentirem e dizer que não estão competindo. Estão competindo pela titularidade? Sim. Estão competindo por uma convocação na seleção brasileira? Sim. É o real. Façam isso com lealdade, mas façam. Marcelo. Tudo bem, Tite? Boa noite aqui atrás. Claro que você acabou citando o Neymar. Se fala muito de Neymar dependência, de Messi dependência em clubes e em seleções, né? Na seleção não se fala tanto nos últimos meses. E claro que um treinador em sã consciência também não vai deixar Neymar de fora de uma partida. Não poder contar com ele em uma situação como essa pode ser bom coletivamente, para que emergencialmente, como foi na última semifinal de Copa do Mundo, caso não conte com ele, a seleção está habituada a jogar sem o seu principal jogador? Eu digo assim que a gente, é um dos aspectos que o técnico tem que ter, é preparar-se para diferentes situações. Ela teve um cunho, a não convocação, ela teve um cunho juntamente com os outros atletas desse período europeu de estagnar e alguns atletas que vinham jogando mais, enfim, tudo aquilo que vocês foram colocar. Senão eu estaria aqui. Mas, paralelamente a isso, sim, é tu ter condições da equipe estar preparada para diferentes situações que elas possam acontecer. Ela é de uma lesão, ela é do cartão, ela é de um momento que possa ter. E aí, sim, compete ao técnico preparar a equipe toda para essas situações, no caso agora. Raíssa, por favor. Tite, boa noite. De alguma forma você vê o Sampaoli numa situação parecida com a situação que você assumiu a seleção brasileira? E como é que você espera a Argentina do Sampaoli para esse jogo? Tenho conversado com jornalistas argentinos, eles dizem, em pouco tempo que eles podem assistir, muita intensidade. O Sampaoli pede muita intensidade aos jogadores. Sem bola, a intensidade, com bola, a qualidade do passe, a aproximação, a variação tática, que são as características que ele tem demonstrado nos grandes trabalhos que ele tem feito. Né? Tanto ele sabe das minhas características, a gente sabe também das características das equipes, a última do Sevilha ou da seleção chilena, enfim, dos trabalhos por ele realizado e pela competência que tem. Mas eu digo fundamentalmente é trazer aquilo da nossa equipe, desses atletas que estão entrando, esse nível de confiança, né, essa coordenação de movimentos, porque são 9 jogos e talvez a mesma equipe tenha se repetido, se não 6. Então, estabelecer uma rotina. Tu só consegue ter criatividade se tu tem uma rotina básica, se tu tem uma coordenação de movimentos. Coordenação é pré-requisito para a criatividade. E estágios ofensivos também. Então, tem sim, por parte das duas equipes, uma marca, um pensar parecido do futebol. Quando estava fazendo a pergunta, estava me remetendo, pensei sim. Primeiro, um profissional, ele foi muito corajoso, porque é um momento difícil. Ele tem a dificuldade de ser 4 jogos só, eu tinha 12. Né? Ele está numa posição, numa 5ª posição, eu não sei a diferença, que ainda lhe permite, na pior das situações. Eu, particularmente, acredito que a Argentina ela vai passar pela qualidade que tem, pelos profissionais que tem. Iria ser com o Bausa e vai ser com o Sampaoli pela qualidade que tem. Eu vejo dessa forma e não estou sendo simpático em relação a isso, não. Estou falando daquilo que eu sinto. Mas elas têm um grau de semelhança, assim, de dificuldade, de pouco tempo, de margem de erro pequena. Ele ganha com 2 amistosos, eu não tinha amistoso nenhum para trabalhar.
né? Mas elas são bastante parecidas. Ô, Tite, a gente está há um ano da Copa do Mundo e nas últimas 2 edições de mundiais, o Brasil, um ano antes, vivia uma euforia grande, ganhava as Copas das Confederações, na de 2010 também se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias e na Copa do Mundo não confirmou aquele padrão de jogo que mostrou previamente. Eu queria que você falasse em termos de planejamento, olhando para frente, para esse um ano que falta, se o número de jogos que vem pela frente, as vezes que a seleção vai estar em ação, tudo isso é satisfatório para não garantir, mas pelo menos te colocar num caminho de mais segurança em relação a chegar à Copa do Mundo, com esse padrão que a gente está vivendo hoje? Esse é o meu desafio. Esse é o desafio da comissão técnica, esse é o desafio dos atletas, consolidar e crescer. Eu digo assim que eu não sei o quanto essa equipe pode crescer, mas eu tenho que estar dando combustível, eu tenho que estar dando o treinamento, eu tenho que estar incentivando, eu tenho que ter a criatividade. Os atletas nos seus clubes têm que estar em alto nível para que se consolide esse estágio, que se possa crescer. E fazer, eu gostaria de ter a Copa das Confederações, gostaria. Porque quanto mais tempo eu me permitir estar com a seleção, tanto melhor. Mas vai ser desafiador. Curto espaço, ou agora com algum espaço, para confirmar esse desempenho. Aliás, não é lá no Mundial, é amanhã. É hoje no treinamento. Foi ontem no treinamento anterior. Essa construção, isso é uma construção. É o atleta vir aqui com a naturalidade de um grande desempenho amanhã. E se observares, e a pergunta foi tua, em termos de coordenação de movimentos, e associado ao que o Thiago falou, a linha defensiva, toda ela que fazia trabalhos táticos, em outros momentos iniciava, Marquinhos, Miranda, Dani e Marcelo, porém nós estávamos, tal qual hoje, fazendo o trabalho tático da equipe que não iniciava, ou o trabalho de enfrentamento da equipe que não iniciava, justamente para estabelecer um padrão. Porque criação ela só vem pós-padrão. Bem, tá aí. Definição só vem pós-padrão, tá certo? É igual ao futebol, que vem depois de uma ideia. Facebook.com/Luiz Carlos Reck, você nos assiste ao vivo também no Facebook, tanto aqui quanto no preliminar. Quer deixar uma manchete, professor, para depois do intervalo? Olha, eu vou dar outra sugestão para o vice-presidente, que já dei aqui no ar. Por que não se pega os 5.000 lugares que sempre sobram no Beira-Rio em 98% dos jogos e não se distribui nas escolas públicas de Porto Alegre para que os jovens, os meninos, venham, tragam suas famílias e aumente o público do Beira-Rio. Já voltamos. Amanhã, 6h30 da manhã, a nossa transmissão aqui, a Globo não transmite, a Sport TV não transmite, transmite o canal 21 da NET, transmite o 48 UHF, 48.1 TV digital, você vai acompanhar em ubratv.com.br, a transmissão exclusiva, 6h30, Brasil e Argentina, estreia do Sampaoli, Argentina de Messi e a volta no Brasil. Puxa vida, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Há quanto tempo que um jogo da seleção brasileira não é transmitido pela Rede Globo? Olha, Rick, isso é muito O que será que houve com a CBF, né? Era imagem e semelhança um do outro. Pois é, né? Algo houve. Um jogo desse. E não é a seleção brasileira contra Ilhas Caimã. É seleção brasileira. É Brasil e Argentina. É Brasil e Argentina. Para aí. A gente não tem dúvida que muita coisa vai mudar, né? Eu prefiro o Rival Prieto ao Galvão Bueno. Mas não é. Eu estou colocando um outro enfoque. Não é comparando se é melhor ou pior. Mas o que me chama a atenção é a Rede Globo, que é dona de todas as transmissões de futebol da seleção
E que a seleção é exclusiva. E nos grandes clubes. É que a seleção, professor, venceu o contrato dos amistosos e a Globo fez uma proposta que a CBF não aceitou. A CBF disse, se vocês pagarem tanto, vocês renovam. Não pagaram. Aí o amistoso, aquele com a Colômbia, foi cedido a todas as emissoras. E agora a CBF decidiu fazer a sua transmissão. Quem gera as imagens... Você gostar da CBF? Olha aí. Quem gera as imagens é a narração em todos os canais que transmitirem, seja no Facebook, seja a operadora de telefonia, seja no UOL, que vai transmitir também, todos terão a narração do Nivaldo Prieto, os comentários do Pelé e do Denilson. Todo mundo que vai transmitir o jogo terá a mesma narração. Essa é a diferença. Dessa vez, no primeiro jogo, a CBF ofereceu para todos e todos colocavam a sua narração, os seus repórteres, os seus comentaristas. Agora é o contrário. A CBF gera com os seus patrocinadores, com a sua equipe contratada para isso. É o Pelé, né? A CBF... Nivaldo Prieto, Pelé e Denilson, amanhã às 6h30 aqui na Ultra. A CBF tem dinheiro em caixa, tem condições de até brigar com a Globo. O que não conseguimos nós no Internacional. A gente tem tido alguns contatos, inclusive com o Globo, outros players como o Sport TV. Se fala muito em transmissão via rede social, via Facebook, outros meios, né? Outros meios via streaming, né? E a Globo, realmente, a Globo está endurecendo demais, está fechando os cofres em relação a esse tipo de investimento aí. E eu acho que a gente vai ter algumas novidades nos próximos anos em relação a modelo de transmissão de futebol. Outras formas. Né? Mas já foi vendido até 24. Aí que tá. O Inter não. O Inter tem uma janela aí, 19 e 20, que foi vendido só para esporte interativo. Sim, mas e depois foi vendido para a Globo. Depois para a Globo de novo. Mas é uma situação particular do Internacional. Né? Tem clubes, se não vai o Palmeiras e o Santos não tem essa situação. Então acho que muita coisa ainda está por acontecer e a gente tem tido muitas reuniões com outros clubes para entender o processo. Nós temos alguns executivos trabalhando exatamente nisso, porque não é pouco dinheiro. O Internacional hoje vive dessa receita, é uma receita importante, e aproveito essa colocação para dizer que a gente tem uma receita importante não só dessa de televisão, de transmissões, como de sócios. A gente tem valorizado muito o sócio internacional. Nós estamos, professor... Mas os meios sociais vão crescer muito. Nós estamos valorizando muito o sócio, nós estamos estudando um meio de associação popular, né, com ingresso barato para um número X de sócios, dentro de um cadastro adequado, dentro de uma situação de vulnerabilidade social também. Né? O senhor fez uma pergunta antes para mim em relação a não distribuir os ingressos na escola pública, das escolas públicas. O Internacional tem um estádio, o Beira-Rio, para 52 mil pessoas. Cerca de 8 mil lugares são destinados ao parceiro Bril, que são aquelas áreas VIPs de 5 mil lugares, mais camarotes, mais skybox. Que em geral, que raramente enche. 28 mil, nós temos em torno de 27.500 a quase 28 mil de carteiras vermelhas, né, que dão ingresso por jogo, ou seja... Se faz o check-in e entra, né? Não. Sem check-in. Remido, então, 35 mil lugares já são... Em tese, são comprometidos já no Beira-Rio. O sócio mais recente, carteira vermelha, aquele que paga R$80, ele faz o check-in. Não. O locatário de cadeira, não. De ingresso garantido. O Internacional já tem por jogo, o clube já tem 35 mil ingressos vendidos por jogo. Ocupe-se ou não ocupe esses lugares. Sobra aí mais 15 mil lugares, mais ou menos. Tá, mas quem avisa antes, eu acho que é isso que o Maurício quer dizer. O locatário de cadeira, ele já tem o lugar garantido e ele avisa que não vai. O sócio carteira vermelha tem que avisar que vai. Não. Esse é o procedimento. Não. Talvez esses últimos, tá? Mas o clube tem 27 mil lugares comprometidos nos jogos, tá? Eventualmente o sócio avisa, mas não são todos os sócios, por exemplo, Perpétuo não avisa. Se o cara resolver... O locatário não avisa. Então, o que tem cadeira alocada também não avisa. Então, existe um pequeno grupo que avisa, tá? E depois tem toda a questão do sócio de carteira vermelha, de carteira branca, que são aqueles que tem que comprar, esperar o espaço no estádio e comprar o ingresso. Então, sobra muito pouco espaço, o professor Enio, para eventos, para movimentos sociais, para se doar ingressos. Acho que a gente tem tido uma preocupação muito grande com o sócio popular, com o carente. O Internacional tem, através da sua fundação, feito, e não é nessa gestão, de outras gestões, feito vários movimentos com a FECI, de dar ingressos, de ajudar alunos carentes. A gente tem um contrato de uso dos campos com
com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que também propicia alunos carentes participarem da vida do clube. Tem essa questão do sócio popular. A gente lançou agora, ontem, os ingressos à venda para o jogo contra o Náutico. Ingresso a R$ 40 e R$ 20, né? Tá? E tem um lote promocional de R$10 para o sócio, para aqueles primeiros que chegaram os primeiros 4 mil. Então, eu acho que está muito bem atendido, inclusive os populares. Então tem ingresso 40, 20 e 10 para o jogo contra o Náutico. Isso. Por isso que vai passar de 30 mil. Diga, Maurício. Nós comentamos fora do ar que o Atlético Goianiense abriu o placar contra a Ponte Preta e já ampliou. 2 gols do Everaldo, Atlético Goianiense 2, primeira vitória no Brasileirão, Ponte 0. Às vezes é melhor sem técnico. Né? Bom, mas olha aqui, o 2-0 Atlético Goianiense. Ontem o Santos ganhou sem técnico. Hoje o Atlético Goianiense está ganhando sem técnico. Às vezes os caras querem derrubar, né? Vou deixar uma pergunta para o João Patrício Hermann para depois do intervalo comercial. Ainda tem muito esqueleto saindo do armário? Já voltamos. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade dessa, ninguém escapa, né? Agora também em Viamão. O que tu ia falar, João Patrício? Não, acho que tem que perguntar para algum gestor de cemitério. A gente gere lá um clube de futebol com mais de 5 milhões de simpatizantes e colorados. Esqueleto dentro do armário significa dizer mais dívidas inesperadas. Isso sempre aparece, o clube é muito grande e acho que a gente ainda carece de um modelo de governança adequado. Falta o executivo de futebol também, não? Não, então tem o executivo de futebol, tem o executivo de finanças, tem executivo de administração, tem executivo nas categorias de base. Acho que a gente tem um corpo muito bom de funcionários. Falta um pouco de modelo de governança mesmo. Esse modelo de conselho de gestão é um modelo novo ainda, que a gente também está se adaptando. Eu acho que no decorrer do ano que vem, as coisas vão ficar muito mais tranquilas e a gente espera entregar um clube bem mais organizado, planejado e num modelo de governança quase profissional. 0-0 Grêmio, Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, o telefone está aí na tela. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, confira mais em zagoradiadores.com.br. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. O carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos. Charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, chapéu e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bótons e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total. Loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas, pode ligar agora, 3224-8000. Priori Locações. Máquinas, equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 30-61-22-21, Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para a indústria e construção civil. priorilocacões.com.br.
JR Churrasqueiras, adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Agora vou falar de um espetáculo aqui de Canoas. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao shopping, ao futuro shopping, e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida, mas muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende-se, sábado agora, 10 de junho, vai acontecer o Mirantes Beer Festival, no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. O sorriso transforma tudo, ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então, volte a sorrir com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel? Nunca mais. Ligue 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ou mande o WhatsApp 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha, responsável técnico Dr. Charles Iarque, EPAO 3523. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. E agora vou falar das melhores panelas do mundo. Claro que eu vou falar da Frigigold. Quanto mais você ganha, mais descontos você recebe. 4003-4220. Liga, sua ligação fica registrada e amanhã mesmo você recebe o contato da turma do Luiz, da turma do Léo. Frigigold, você compra uma, ganha X de desconto, compra duas, ganha mais, compra três, ganha mais, compra quatro, ganha o desconto máximo. Aí é o conjunto todo. E vai ter aquela glamurosa panela sobre o seu fogão. Mas assista as imagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold é um golaço, tipo o que fez o Michel agora para o Grêmio. Do meio de campo, o gol que o Pelé queria fazer, o Michel fez lá na Arena Condá, 40-03-42-20. Falei do Pelé porque o Pelé amanhã estará aqui às 6h30 comentando ao lado do Denilson, na narração do Nivaldo Prieto, aqui na Ubra TV com exclusividade. A Globo não transmite, em jogo da seleção é aqui na Ubra TV. E aqui está o Pelé das panelas. Mas Sport TV transmite. Não, também não. Também não. Também não. Só a Ubra. TV Cultura, Ubra e vamos lá. Bom, aqui só a Ubra. A minha assessoria de imprensa disse que foi um frango do goleiro. A minha assessoria de imprensa me informou que foi um frango do goleiro da Chapecoense. Conclusão, chute do círculo central do gramado. Goleiro do Internacional. O Jandrei escorregou no lance. Jandrei. Deixa eu aproveitar. Gramado enlamaçado. Né? Rec, deixa eu aproveitar que saiu o listão da Ubra. Né, e, enfim, dar os parabéns a todos que conseguiram aprovação. Né, o vestibular de medicina é um vestibular muito concorrido, muito complicado. E aqui também. Né? E aqui, com esse mundaréu de candidatos, enfim. E, enfim, dar os parabéns a todos, né, que fizeram. E vamos adiante, né? A vida é isso, é um concurso, outro concurso, enfim, alguns passam, outros não. Mas ali adiante tem outro de novo. Enfim, que bom que está dando certo. Moisés, filho do professor Enio, foi aprovado no curso de medicina, o que é uma proeza, né? Parabéns. Aproveitando a audiência está grande, viu, Rec? Aproveitando a audiência, lembrar que domingo, no sábado nós temos jogo.
Inter e Náutico. Esse é o Inter às 4h30. 4h30. É horário importante ótimo. o apoio do torcedor, do sócio, colocar em dia. Né? A gente sabe que é um momento de dificuldade, uma comissão técnica nova, mas é um momento de união. Não só de conselho, não só de torcida, né? De comissão técnica, de todo mundo. Os colorados têm que estar unidos. Não acredito nessa questão que tu colocasse de secação, com todo respeito ao meu amigo. Eu falei de secação? Falou. Eu disse que ninguém seca na Série B. Eu falei o contrário. Mas de qualquer forma. Foi o professor que falou. Eu, de sã consciência, acho que o cara se secar é louco. Bom, na Série B, o Inter tem que sair da Série B. Tem uns que tem que secar quando tá lá. A gente está trabalhando muito sério, muito forte, muito dedicado para sair da Série B. Né? Tem alguns trabalhos também internos dentro do clube. Eu acho que a gente está, de alguma forma, modificando a história do clube nesse ano. Algumas modificações fortes em nível de gestão estão acontecendo. E eu acho que a gente vai ter um Internacional bem melhor no final desse ano e no ano que vem um pouco melhor e vão continuar crescendo. Não, eu Algumas acho perguntas, as pessoas que estão lá são pessoas do bem. E acho que o Guto, pelo trabalho que fez até aqui na sua trajetória, tem tudo a acrescentar no Internacional. Não é muito, tudo a acrescentar. Esse exemplo que ele deu essa semana é de um profissional a exaustão. O que ele fez foi um trabalho de fôlego. Só que... e o pessoal está preocupado... Ele exagerou na dose. Só que eu acho que as pessoas têm que ter coerência. Eu acho que quem dava pau no Zago, que botava quando ele botava 3 atacantes, se um outro treinador bota o Potker, o Nico e o Carlos, quem era contra antes não pode ser a favor agora. Mas ele botava 3 marcadores e 3 atacantes. Agora tem 2 marcadores, 1 engante e 3 atacantes. Muda bastante. 3 marcadores e 3 atacantes. Mas porque não tinha o D'Alessandro. Mas o D'Alessandro Quando tinha o D'Alessandro, ele dizia que era atacante. Não. Ele dizia que sempre era 4-3-3. João, convida aí o torcedor Não, a se obrigado. associar. É importante que o torcedor vá ao Beira-Rio, se associe ao Internacional. A gente conta demais com o apoio dos colorados, do apoio daqueles que nos honram. Muito bem. Valeu, professor. Parabéns mais uma vez pelo Moisés, meu grande amigo. 1-0 Grêmio.